título, né, mestrado, doutorado, e isso de certa forma fecha as portas. De qualquer maneira, eu pretendo fazer meu mestrado e meu doutorado, só que também o interessante é que o clima da faculdade ele é bem diferente do clima de um terceirão, né? Eu gosto de trabalhar com gente jovem, e eu lembro que eu estava no teu lugar aí, eu pensava, pô, deve ser gostoso tu chegar para dar aula, ensinar a gurizada, né? Era uma coisa que eu já queria, eu sentia vontade de estar no teu lugar aí, de repente seguir esse caminho. E até digo que eu errei no meu curso quando eu escolhi engenharia mecânica, né? Eu pensei muito também na grana que eu ganharia no futuro, né? E eu, se eu de repente tivesse migrado para matemática ou física, trabalhando com algo que eu realmente sou apaixonado, né? De repente eu teria mais facilidade de avançar, né, nessa área, certo? Mas bacana. E é isso, cara, o que eu digo. Quando eu comparo a minha irmã, que estudou um pouco mais que eu sempre vejo que o estudo é muito recompensador, né? Ela trabalha muito menos que eu e ganha muito mais dinheiro que eu, aproveita mais a vida, porque ela foi mais organizada. Numa época importante da vida, quando ela era adulta, enquanto eu estava dando aula nos cursinhos, né? Ela estava lá com a bunda na cadeira estudando para o concurso público. Com quem ela trabalha? Ela é juíza federal, né? Então ela está bem de vida, está bem tranquila, certo? E tu vê, cara, ela fez a UFSC e depois fez escola da magistratura, certo? Ficou estudando para concurso, né? Aí ela tentou acho que 4, tomou pau no primeiro, e os outros 3 que ela fez de juíza federal, a bicha passou. Foda, cara, certo? Mas eu vi essa guria estudando 4 anos, todo santo dia. Ela chegava do trabalho e ia estudar, porra, e eu ia dar aula nos cursinhos, todo feliz e tal. Naquela época até eu ganhava uma graninha de repente a mais que ela, e de repente quando ela passou no concurso, começou a ganhar 2, 3 vezes mais que eu, e trabalhando 6 horas por dia, certo? Então vale a pena. Por isso que eu sempre te digo, estudo é o caminho. O estudo é o caminho, o resto é bobagem, tá? Galerinha, vamos lá. Pessoal, fazer uma revisãozinha geral, porque essas matérias mudam bastante de uma para outra, não é uma continuidade, uma sequência bem legal como na Física C. A primeira coisa que a gente viu de Física E é a história de termologia, temperatura, mede o grau de agitação das moléculas de um corpo, calor, energia térmica e movimento, nunca parado, nunca armazenado num corpo. Para que exista calor tem que ter o corpo quente e o corpo frio, não é isso? E nós vimos inclusive as 3 maneiras pela qual o calor flui. Condução, principalmente nos sólidos, o calor é transmitido átomo a átomo através da vibração. Convecção, somente nos fluidos, gases e líquidos. Por isso o condicionador de ar fica na parte superior para resfriar, porque o ar frio é mais denso e desce, o ar quente é menos denso e sobe. O vento é o maior exemplo de convecção. Radiação ou irradiação, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas, 2 ondas eletromagnéticas que mais transmitem calor. Infravermelho, campeã mundial. Ultravioleta também a gente sabe que transmite bastante calor e é perigosa, inclusive, na danificação da pele. Lá no final do ano estudaremos em mais detalhes as ondas eletromagnéticas. Aliás, das conduções de calor, das transmissões de calor, só a condução a gente aprofundou, né? A condução, a gente definiu o que era fluxo de calor, que é calor dividido pelo tempo. Nesse caso, tempo. Tzinho é tempo. Tesão aí a coisa esquenta, né? Beleza? Pode ser assim para decorar, né? Tzinho é tempo. E tesão é temperatura. Beleza? Pode ser? Bom, para poder calcular o fluxo de calor por condução, eu preciso saber a área da coisa que está transmitindo calor e o comprimento dessa coisa. Então o A é a área da seção, o L é o tamanho do corpo que está conduzindo calor, e o que é o delta tesão? Variação de temperatura. O K depende do tipo de material, é o coeficiente de condutibilidade térmica. Material de alta condutibilidade: ferro. Os metais de maneira geral, cobre, fantástico, a prata, campeã mundial, é a prata. Material com baixa condutibilidade térmica: o isopor, a madeira, certo? O ar principalmente parado, ele é um ótimo isolante. O gelo, lembra o iglu? O gelo é um bom isolante térmico. Beleza. Como? A água. Olha, a água, no estado líquido, ela pode se deslocar, se movimentar, e por isso que ela não é tão isolante. Se a gente de repente colocasse várias camadas de água, ela é mais isolante do que condutora. Mas pensa comigo, a água, como ela pode se deslocar, uma panela, por exemplo, esquentou o fundo da panela, logo a água de cima vai estar quente também. Não porque a água conduziu, mas porque a água se movimentou e espalhou o calor por convecção.
Então imagina que de repente numa panela eu boto várias camadas separando uma parte da água da outra, não permitindo que a água flua. Aí já vai demorar bem mais para o calor chegar na parte de cima, por condução. Ou seja, a água não é boa condutora, mas ajuda bastante na convecção, porque ela se mexe. Tá beleza? Bom, eu vou dizer, cara, que existem alguns probleminhas que envolvem essa fórmula, a lei da condução, né, também chamada de lei de Fourier, que eu até falei que na faculdade vai aparecer o menos ali, lembra? Certo? Essa questãozinha aí vale a pena de repente a gente arriscar um exercício ou outro. Tem um exercício bem cabreiro da tua apostila, que era dos caninhos se encontrando um com o outro. Deixa eu ver se eu digo qual é aqui, ó. O mais ninja de todos dessa parte, eu acho até que de repente era uma apostila, essa aqui qual é? Mas eu vi ela por aqui, peraí. Ali, ó. O 60 da página 127. Cara, esse exercício é bem cabreirinho, tá? Do condução, depois de tentar uns mais fáceis, como os 56. Seria legal, depois que tu tiver mais fera, tentar os 60 da página 127. Esse é um ótimo exercício para treinar essa fórmula aqui, ó. E além dessa parte de condução, de transmissão de calor, nós já tínhamos falado de Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que são as escalas termométricas, né? Essa fórmula eu uso para transformar uma temperatura em outra temperatura. E se for regra de 3? É para variação, parabéns. A pergunta seria o contrário, né? E para variação? Aí vocês responderiam, regra de 3. Tudo bem. Funcionou igual. Show de bola. Outros dois problemas perigosos, aquele que fala a temperatura em Kelvin, em Celsius, é 5 vezes menor que em Fahrenheit. Aí tu usa a fórmula, diz que TC é TF sobre 5, isola numa. E o último tipo, aquele que tem o gráfico. Tu transforma o gráfico nojento numa tabelinha e faz o famoso joelho, pé, cabeça, pé. Tu vê, cara, acabamos de revisar os 4 tipos de problema de escalas termométricas mais famosos. Eu lembro que no final da última aula, lembro não, né, eu vi o vídeo. No final da última aula, né, não, imagina, 15 dias depois tu lembrar de, né, dados 50 aulas nesse meio tempo, né, difícil lembrar. Mas eu vi que eu estava falando do efeito estufa. E lembra, cara, como é que é uma estufa para flores, por exemplo? Não é um barracão todo transparente? Aí a radiação de alta frequência que vem do Sol atravessa e esquenta o ambiente. Só que esquenta muito pouco comparado com o Sol. Esquenta pouco, né? O Sol está fervilhando. Aqui a Terra, quando é aquecida pelos raios solares, não fica derretendo, né? Ela fica morna. Ou seja, o corpo que está morno, que não está tão quente, emite radiação de alta ou baixa frequência? Baixa, porque quanto maior a temperatura, mais os átomos vibram e mais maior a agitação da radiação que ele emite. Efeito estufa, o que é? É quando a luz de alta frequência vinda da fonte quente atravessa, esquenta o ambiente deixando ele morno, e a radiação de baixa frequência vai tentar sair e não consegue, é bloqueado por esse material transparente. Por isso que entra mais calor do que sai e por isso que fica quentinho. Não é isso? Então o efeito estufa que acontece no carro. Já viu um carro fechado ali? Entra no carro depois para tu ver. É um inferno. Por quê? Porque a janela é transparente. Entra a luz... Não sai. Isso, entra a radiação de alta ou baixa frequência? Alta, esquenta o carro. O carro ele emite infravermelho. Quando o infravermelho vai sair do carro, bate na janela e volta para dentro do carro. É por isso que fica aquele forno. Beleza? Como é que a galera faz para reduzir um pouco o efeito estufa no carro? Pode abrir a janela, mas quando tu sai, aquele protetor espelhado, aquelas coisas espelhadas que tu bota na janela, assim a radiação que tenta entrar já é expulsa de cara. Beleza? Bacana, bacana. E o efeito estufa que ocorre na Terra, ele é bom ou ruim? Bom, fundamental, a Terra seria uma bola de gelo se não fosse o efeito estufa. Mas nós, seres humanos, estamos jogando gases de efeito estufa demasiadamente na atmosfera. E algumas regiões, principalmente próximo dos grandes centros, está ficando mais quente do que o esperado. Esse é o efeito estufa causado pelo homem e ele é ruim. Beleza? Porém, o que mais importa para a temperatura do planeta Terra não é a atmosfera, são os oceanos. E o que indica a temperatura dos oceanos atualmente? Que a Terra está esfriando. Olha que loucura. O planeta inteiro está resfriando, embora a atmosfera esteja ficando um pouco mais aquecida. Mas ainda não existe consenso entre os cientistas como resolver esse enigma, né? Até porque o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, mais ou menos, né? E nós estamos estudando o planeta há pouco tempo, de verdade, para valer. Então a gente tem que aprender muito sobre isso. Bom, e agora vai chegar uma parte que eu adoro. Uma parte muito legal, é a tal da calorimetria.
calorimetria começa com a história de caloria. O que significa uma caloria mesmo? Alguém lembra dessa? É a energia necessária para aquecer. Aquecer 1 grama de água. De que temperatura para que temperatura? Para 15,5. Essa é a definição de caloria, né, galera? Uma caloria é a energia que tu precisa jogar na cabeça de 1 grama de água para que ela aqueça de 14,5 para 15,5 graus Celsius. E qual é a pergunta que se faz quando o amigo fala isso? Por quê? Por que, professor, daqui para cá? Por que não pode ser de 13 para 14 ou de 99 para 100? Porque a verdade verdadeira é que o calor específico da água não é sempre um redondinho, né? Ele varia. A água precisa de mais energia para esquentar de 99 para 100 do que de 2 para 3. Só que isso deixaria o estudo da calorimetria muito complexo. Então nós vamos fingir que não tem nada disso e vamos dizer que 1 caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água e fazer a temperatura variar 1 grau Celsius. Não interessa de onde para onde, certo? Mas lá na faculdade ou em vestibulares um pouco mais exigentes, eles podem te perguntar a respeito disso, certo? Mas aqui então, por enquanto, quer esquentar 1 grama de água de 5 para 6 graus? 1 caloria. Quer esquentar 1 grama de água de 80 para 81? 1 caloria. Na prática não é assim, na verdade é um pouco mais dura do que isso. Bom, mas a história na verdade pode começar bem mais sutilmente. Eu quero aprender a entender os corpos termicamente, eu quero descobrir qual é a relação entre o calor que eu jogo para o corpo e a variação de temperatura que ele sofre. É assim que nasceu a ideia de capacidade térmica. Vê se tu concorda comigo, ó. Vou para o laboratório, pego o corpo X, estou estudando ele. Quando eu jogo 100 calorias para o corpo X, a temperatura dele varia 20 graus Celsius. Se eu jogo 200 calorias, meus amigos, a temperatura varia 40. Quando os cientistas perceberam que existe essa relação, o dobro de calor, o dobro de variação de temperatura, 3 vezes mais calor, 3 vezes mais variação de temperatura. Foi assim que surgiu a ideia de capacidade térmica. Eu pego a quantidade de calor que eu joguei para o corpo e divido pela variação de temperatura. Definição. Alguém inventou essa ideia e ela se mostrou útil. Por isso que ela permanece há séculos na cultura dos seres humanos. Vai fazer aquela duas pocinhas, gelinhos, vaporzinhos. Daqui a pouco vamos estar chegando lá, né? De repente no final dessa aula já vai rolar 2 pocinhas, 2 vaporzinhos, 2 gelinhos, que macete de moleza, que macete de moleza. É isso aí, garoto. Galera, me ajudem aqui, ó. Qual é a capacidade térmica desse corpo X, por favor? Pode ser 200 calorias. O 200 gerou quanto de variação de temperatura? Gerou 40. O 100 é que gerou 20. Então, se eu estou usando 200, eu tenho que usar o 40. Faz sentido, gente? Faz todo sentido, né? E 20 dividido por 4, 5 calorias por grau Celsius. Vamos interpretar fisicamente o que significa uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius? Claro, cara. Se eu jogar 5 calorias nesse cara, a temperatura dele aumenta. Se eu jogar 10 calorias, 200. De novo, ó. Se eu jogo 5 calorias, 1 grau. 10 calorias, 2, 20. 4 e 200. 40, que é o que tinha acontecido ali, não é? Ó? 200 tinha dado 40. É isso aí. Ou seja, é a relação entre variação de temperatura e energia, nada demais. Essa fórmula é uma fórmula tranquilinha, 3 tipos de pergunta, não é? Ou eu te forneço quantidade de calor e
temperatura, te peço capacidade térmica, ou eu te forneço capacidade térmica, variação de temperatura, pergunto quantidade de calor. Por último, te forneço a variação, a quantidade de calor e a capacidade térmica e te pergunto a variação de temperatura. São os 3 tipos de problema usando dessa forma. Só que aí, galera, tem um probleminha. Como é que se calcula a capacidade térmica de um prédio como esse? Será que dá para usar só essa ideia? Não, né? Porque como é que eu vou esquentar o prédio todo, né? E medir a variação de temperatura do prédio todo, lembra? Só que aí os cientistas perceberam que se pegar um pequeno pedacinho do prédio e testar esse pequeno pedacinho do prédio, tu consegue concluir quanto é que vai ser a capacidade térmica do prédio todo. Eu estou te falando já sobre uma outra grandeza, um pouco mais refinada. Calor específico. Vamos relembrar como é que surge essa ideia de calor específico? Vamos fazer uma experiência aqui, ó. Vou pegar um cubinho de 10 gramas feito do material Y e vou pegar um cubo maior ou um corpo maior feito do mesmo material Y, só que com 100 gramas. Eu peguei e joguei 100 calorias para o corpo pequeno e joguei também 100 calorias no corpo grande. Eles vão esquentar, concordam comigo? Esse cara pequenininho esquentou, acreditem, ele esquentou 50 graus Celsius. Foi a variação de temperatura que ele sofreu. O que o teu coração diz a respeito do cara que é 10 vezes mais massivo? Vai esquentar mais ou menos? 10 vezes menos. Menos, porque tu sabe do teu dia a dia que esquentar um monte de água demora muito mais do que esquentar um pouquinho de água. E 10 vezes menos, o amigo tem razão. Se o cara é 10 vezes maior, vai esquentar 10 vezes menos. Qual vai ser a variação de temperatura? 5. Beleza. E isso nós estamos usando a intuição. Na época em que os primeiros cientistas começaram a trabalhar com isso no laboratório, eles não tinham essa intuição ainda. Eles foram adquirindo essa intuição com as experiências e foram confirmando o que nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos. Galerinha, primeiro passo, por favor, calculem a capacidade térmica do corpo A, feito do material Y. Depois vai ser o corpo B, feito do material Y. Como é que é a capacidade térmica mesmo? Quantidade de calor, variação de temperatura. Qual foi a quantidade de calor? 100 calorias. Variação de temperatura? 50 graus Celsius. Dividiu e deu quanto? 2 calorias por grau Celsius. Por obséquio, calculem a capacidade térmica do corpo B. Não é Y, né? Material Y não interessa por enquanto. É o corpo A e o corpo B. Como é que fica? 100 calorias, não mudou. Sobre 5 graus Celsius, deu uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius. Faz sentido ter dado uma capacidade térmica 10 vezes maior? Claro que faz, ele tem 10 vezes mais massa, vai exigir 10 vezes mais energia para aumentar 1 grau. Faz todo sentido. Quando os cientistas perceberam essa relação para corpos de mesmo material, eles logo mataram a charada. Eles entenderam como é que deveriam calcular a característica do material. E é assim que se determina a característica de um material. Tu pega a capacidade térmica do corpo feito desse material e divide pela massa desse material. Então, se eu quero calcular o calor específico da substância Y que compõe o corpo A e o corpo B, vamos ver como é que faria? Vou fazer o cálculo para os dois corpos, hein? Para o corpo A, capacidade térmica, calor específico é capacidade térmica sobre massa. Capacidade térmica do corpo A, 2. Massa do corpo A, 10, que dividindo dá 0,2. Aqui era caloria por grau Celsius, e ali é grama. Vai ficar caloria por grama, grau Celsius. Se eu faço a conta para o corpo B, pessoal, capacidade térmica, 20, massa, 100, e quando tu divide, continua dando 0,2 calorias por grama, grau Celsius. Eu te pergunto, esse Czinho, calor específico, é uma característica do corpo A ou do material Y? Material Y.
Claro, porque quando eu fiz a mesma conta para o corpo B, deu o mesmo resultado, mostrando que não é característica do corpo B, e sim do material que o compõe. Certo? Definição de calor específico é matematicamente muito complicada? Olhando para essa fórmula, quantos tipos de pergunta? 3. Ou pergunta o Czinho e fornece, ou pergunta a massa, fornece os 2, ou fornece esses 2 e pergunta o Czão. Só que é raro no vestibular o cara pedir que tu trabalhe com capacidade térmica e calor específico. É muito raro tu ter que usar essa fórmula no vestibular, pode acontecer. Nós temos que exercitar, mas é raro de acontecer. Aqui também, ó, pode acontecer. Mas o mais comum é de a gente usar a fórmula que vem dessas duas unidas juntas, que é o famoso quimacete. É o quimacete que vai nascer agora. Só para a gente fazer o quimacete nascer com tranquilidade. Qual é o significado físico de 0,2 calorias por grama Celsius? Que cada grama desse material Y, para poder esquentar 1 grau, exige... Isso, é muito parecido com capacidade térmica, só que não é para o corpo todo, é para cada grama do corpo. Certo? Capacidade térmica, 5 calorias por grau Celsius. Para o corpo todo aumentar 1 grau, exige 5 calorias. 0,2 calorias por grama grau Celsius. Para cada grama do corpo aumentar 1 grau, exige 0,2 calorias. Essa é a interpretação física. Vamos agora fazer o quimacete nascer. Vamos lá, que é muito bonita essa parte. Esse é o delta T, bota lá. Vamos ver já. Não é aquele que vai até 0, não é? Aí depois tem que moleza. Ah, isso, vai acontecer isso já. Já tá lá no quimoleza. Eu ainda primeiro vou no quimoleza. Acho que hoje não vai rolar o quimoleza. Volta pro Brasil ainda. Galera, eu fico muito feliz de ver que o pessoal lembra um monte das aulas do ano passado. Fico muito satisfeito, galera. Agradeço muito. Pessoal, capacidade térmica acabou de aparecer em nossas vidas, entre aspas, né? Capacidade térmica é calor dividido por variação de temperatura. A fraqueza desse conceito é que se nós vamos trabalhar com corpos muito grandes ou muito pequenos, fica difícil calcular a capacidade térmica em um laboratório. Os cientistas desenvolveram uma outra ideia para se livrar desse problema, que é a ideia de calor específico, que é a capacidade térmica dividido pela massa. Só que já que tem capacidade térmica aqui e acolá, eu isolo numa, substituo na outra e formo uma fórmula mais poderosa. Está dividindo, passa. Vou escrever que Q é igual a Czão vezes delta T. Tudo bem para vocês? Passei multiplicando, escrevi o contrário para ficar elegante. Está dividindo, passa multiplicando. M vezes Czinho é igual a Czão. E já que o Czão está ali presente, eu vou substituir. No lugar do Czão, eu coloco M vezes Czinho, vezes delta T, que é o quimacete, que a gente tanto usou já no passado. O importante é perceber que agora, ó, 1, 2, 3, tem 4 variáveis, teoricamente, né? São 4 tipos de questões básicas, certo? Ou eu vou te perguntar a quantidade de calor, forneço todo o resto, ou te pergunto a massa, forneço todo o resto, e assim por diante. E mais importante ainda é lembrar que essa fórmula só funciona quando ocorre variação de temperatura, porque quando a temperatura não está mudando é outra história. Tu lembra, né? Quando a temperatura não muda é o quimoleza, que o amigo estava lembrando lá do quimoleza. Aliás, vamos aproveitar que o pessoal está muito concentrado e vamos tentar entender por que o quimacete não foi o suficiente. Quando o cara vai para o laboratório e começa a acompanhar a temperatura de uma substância pura com a quantidade de calor que se joga para ela, o cara toma 2 sustos, né? Aquece, de repente para de aquecer. É inacreditável, tem fogo pegando na substância, o termômetro está enterrado na substância e o termômetro para de subir. É loucura isso. Mas aí tu olha com mais carinho e percebe que a substância está mudando de estado físico. Mudando de estado físico, nesse caso derretendo. Terminou de derreter a substância, a temperatura volta. É quase paranormal a coisa, é inacreditável. E eu lembro que no ensino médio eu pensava, duvido que na prática seja assim. Tu vai para o laboratório e ocorre assim, na tua frente, é muito bonito. E aí esquenta, de repente parou de esquentar. Não é que não está recebendo calor, continua recebendo calor, é que o calor está servindo para afastar as moléculas, está indo para o estado quebrar as ligações gasoso. É isso aí. Então só de olhar um gráfico de temperatura versus calor desse jeito, já pode fazer um monte de pergunta, né? Eu posso perguntar qual é o estado físico em cada parte,
posso perguntar qual é o nome da transformação que está ocorrendo. Então, ó, aqui no começo, qual era o estado? Sólido. Depois passou para o estado líquido e finalmente ficou no estado gasoso. E o que estava ocorrendo nesse patamar? Isso, ou seja, aqui tinha bastante sólido e um pouquinho de líquido. Aqui estava meio a meio, meio sólido e meio líquido. E aqui no final já tinha um monte de líquido e só um pouquinho de sólido. Ou seja, nesse processo tem sólido mais líquido. Não é? Agora ali, um monte de líquido, umas gotinhas de vapor. Meio a meio. Chegando lá, quase tudo vapor, só umas gotinhas faltavam evaporar. Quer dizer que nesse patamar tinha um pouco de líquido e um pouco de gasoso. Show de bola! Aliás, já que estamos falando em sólido, líquido e gasoso, de repente vale a pena relembrarmos o nome das transformações, né? Vamos fazer lá com mais calma o nome das transformações. Ah, detalhe. Esse gráfico que eu fiz é para uma substância pura. Se a substância for misturada, os patamares têm um leve, né? Fica com um aclivezinho mínimo ali. Então, esse gráfico é para a substância pura. Professor. Manda, amigo. E se eu passar para aquele outro estado lá, é plasma, não sei o que, Legal, dosagem, legal. é a mesma coisa? Cara, aí é o seguinte, ó, aí não é tão organizadinho, certo? Não vai ter aqui um patamar até ir para plasma, certo? A passagem de gasoso para plasma é de uma hora para outra. O gás não estava brilhando, a partir de uma certa quantidade de energia, puf, ele começa a brilhar, começa a lâmpada acendendo, né? Quando a gente desliga o interruptor, o gás ainda está ali. Né? Todo agitado, só que não está brilhando. Quando a gente liga a lâmpada, a voltagem aplicada nele faz com que os átomos desse gás percam e ganhem fótons e comecem a brilhar. Mas a maneira do gás fluir ali dentro não mudou muito. A pressão dele mudou relativamente pouco, ficou um pouco mais quente, aumentou um pouquinho a pressão, mas ainda está abaixo da pressão atmosférica ali dentro. Por isso que quando essa lâmpada quebra, dá aquele barulho seco, né? Do ar indo para dentro da lâmpada. Certo? Beleza? Então assim, da passagem do estado gasoso para o estado de plasma não teria esse patamar, seria bem diferente, cara. Lá na engenharia, a gente quando trabalhava com transformadores de solda, né, aquilo ali que se forma, aquela parte brilhante é um gás. Né, e aí a gente estuda justamente a curva de passagem do estado gasoso para o estado de plasma. Né, e aí é uma curva bem mais bizarra que essa. Certo? Ah, uma curva? Isso, ficaria curvo, ficaria bem esquisito o processo. Não ficaria bonitinho. Como é que é o nome daquele outro lá? Plasma e condensado de Bose-Einstein, não é isso? Vamos falar sobre eles. Muito boa lembrança, garoto.